conjunto de leis que regulamenta a prática da previdência complementar no Brasil é bastante extenso e complexo. As entidades que vão avançar para o futuro, conquistar os jovens e prestar um serviço de qualidade para os aposentados, deverão assumir uma conduta de vanguarda, respeito e preservação da integridade, governança e principalmente reputação. Conversamos agora com o consultor Silvio Rangel. Muito obrigado pela presença, Silvio. Obrigado, é um prazer estar aqui com você. Como está a conduta das organizações de previdência complementar fechada? Elas têm evoluído ao longo dos anos? Sim, eu tenho acompanhado a evolução da governança nos últimos 21 anos do sistema de previdência complementar. Bastante tempo. É bastante tempo. E eu posso dizer para vocês que o processo tem melhorado. Mas é lógico, não há nada que esteja tão bom que não haja oportunidade de melhorias ainda. Então eu digo, o regramento, a preocupação com o aspecto da governança, com a certificação, com a qualificação dos conselheiros e dirigentes. Então tem havido uma preocupação permanente com os processos também internos da entidade, questão de compliance. Então a gente percebe uma melhoria significativa, né? Mas essa melhoria, além de uma melhoria formal, né, na verdade você também tem que trabalhar na questão da percepção do próprio participante e da sociedade como um todo em relação a essas melhorias já introduzidas, né? E o que a gente percebe é que, por mais que o sistema esteja evoluindo, né, a percepção, muitas vezes externa, é uma percepção de involução, mas muito baseada em casos pontuais, em situações fora da curva, né? Então, acho que também tem que ter uma maturidade do sistema para se comunicar adequadamente com o seu participante, a sociedade, e mostrar esse processo evolutivo, né? E também da sociedade, do participante, de diferenciar os casos e os problemas de governança que eventualmente existem em entidades específicas. Como que esses desvios, eventuais desvios de conduta, devem ser tratados pela fiscalização? O entendimento do sistema, da BRAP, né, de todos os participantes, tem sido assim, de um rigor, né, absoluto rigor no tratamento de desvio de condutas, né? Então, acho que isso seria até desnecessário mencionar, né? Tem que haver um nível de intolerância, até em função do nosso dever fiduciário de proteger nosso compromisso com o participante. Qualquer desvio de conduta deve ser exemplarmente punido, né? Esse é o posicionamento do sistema. O detalhe não está em relação até à convicção da necessidade de punir exemplarmente, e sim de identificar efetivamente o que é um desvio de conduta, porque muitas vezes, né, nós somos um sistema que trata de riscos de investimentos, né? Então separar o que é efetivamente um desvio de conduta e o que é algo inerente à própria atividade de investimentos, riscos decorrentes da atividade de investimentos, eu acho que o grande desafio não está em relação à necessidade de punição, mas da diferenciação do que é um desvio de conduta e o que é um risco inerente, um problema inerente ao próprio risco do investimento, que é onde o nosso sistema atua basicamente. Previdência é coisa de jovem. Como atrair a juventude por meio da reputação das organizações? Eu acho que o nosso contrato, o contrato previdenciário, possivelmente seja o contrato mais longo que nós vamos firmar na nossa vida, né? Se a gente for fazer uma reflexão, né, de 35 anos de contribuição e possivelmente 30 anos de recebimento de um benefício, depois da aposentadoria, nós estamos falando de um contrato que pode perdurar por 65 anos. Vai durar mais até do que o financiamento da casa própria. E olha que o financiamento da casa própria já é demorado. Mas eu menciono isso porque, logicamente, um contrato tão longo, ele tem que ser baseado na confiança. E a reputação é a base da confiança, né? Então, nós entendemos que a preservação da reputação, e não só a reputação no sentido da imagem, né, do parecer ser, mas do ser efetivamente íntegro, né? Eu acho que o sistema, né, sendo íntegro, ele vai parecer íntegro também. Então, não é só comunicar um reflexo. A questão da reputação, da imagem, mas praticar, né, no sentido de transparência, a qualificação, atos que possam ser justificados perante seus participantes. Então, eu entendo que o sistema ele tem que buscar uma integridade de fato e não aquela para colocar um certificado, um selo na parede apenas, né? E com isso, logicamente, né, com uma cultura de integridade, a reputação, a boa reputação acaba sendo a consequência natural e a confiança dos participantes, dos jovens inclusive, se torna também natural. Nesse sentido, o valor da organização, o valor organizacional tem muita relação com a governança, com a boa governança. Sim. Exatamente. Eu comento assim que as nossas entidades, nós temos o privilégio de trabalhar com um propósito nobre. Nós não cuidamos de dinheiro, nós cuidamos de pessoas, né? E cuidamos do futuro dessas pessoas.
Então, na medida que o nosso sistema, nossas entidades estão impregnados desse propósito, o futuro, né, desse sistema, ele está basicamente assegurado, né? Então eu entendo que nós precisamos impregnar a nossa governança de sentido, de propósito, e esse propósito de cuidar das entidades, cuidar das pessoas, desculpe, ele está na essência daquilo que todos nós fazemos. Tá certo. Muito obrigado pela participação, pela boa conversa aqui no estúdio da TV Abrap. Ok, obrigado. Muito obrigado. Silvio Rangel, consultor, Disruptura e o Mundo no Novo Século. TV Abrap, no 39º Congresso.